artista! Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Meu olhar sobre o TikTok é que hoje não existe plataforma melhor nesse mundo, hoje, na data que estamos, do que o TikTok para produtor de conteúdo. Não existe, não tem como não começar pelo TikTok se você não começou em nenhum lugar ainda e tal. Artistas maravilhosos, tudo bem com vocês? O meu nome é Thalita Leferi, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 94 do Unhidecast. E meus amigos, o episódio de hoje é sobre produção artística para redes sociais. E vocês não têm noção das duas convidadas que a gente trouxe aqui hoje, tá? E se você usa Instagram ou Twitter, eu tenho certeza absoluta que você já deve ter visto alguma das artes dessas duas maravilhosas que estão aqui com a gente. Então eu queria dar boas-vindas para a Rafaela Tuma, gritar, desesperar, que hackeou, explodiu a internet nos últimos dias, fazendo um sucesso inacreditável com esses vídeos animados que estão assim, socorro. Rafa já é de casa, como vocês sabem, mas eu quero o triplo de barulho, porque quem quebra a internet tem que ganhar barulho demais. Rafa Tuma, bem-vinda, sua linda! Obrigada, Thalita, obrigada. Tô muito feliz aqui de estar pela 10ª vez aqui no Unhide. É verdade, não, é verdade. A gente tava falando em off que você já chega, abre a porta da geladeira com a barriga, fecha com o bumbum, aquelas coisas de casa. Rafa, muito bem-vinda. Pra quem ainda não te conhece, fala um pouquinho de você aí, fala o que você tá aprontando nessa vida artística aí. Bom, eu acho que se eu fosse falar há um mês atrás, meu discurso ia ser e hoje meu discurso tá completamente diferente, porque minha vida mudou, teve uma transição muito brusca, assim, nesses últimos dias. Mas eu sou ilustradora, eu tenho um curso no Unhide também, que é sobre gestão de carreira para artistas, e a minha produção de conteúdo para internet sempre foi mais focada nisso. Então, o meu público sempre foi sempre mais esse nicho. Pessoas que querem entrar no mundo da arte digital, mas ainda não sabe como, que curso faz, como começa, o que compra, o que tem que fazer, clientes e tal. Enfim, era sempre mais focado nesse assunto. E aí, de um tempinho pra cá, eu comecei a mudar o meu tipo de conteúdo. Bem aos poucos ali, comecei a fazer mais entretenimento. E no que eu mudei, começou a dar uma viralizada e eu comecei a investir pesado nesse novo formato de conteúdo, assumir um novo formato, um novo público, um novo tudo. E aí eu tive um crescimento muito bom, assim, nas redes sociais por conta disso. E aí agora eu tô trabalhando 100% para produção de conteúdo de internet. Maravilhosa. Então ainda é ilustração e animação. O workflow que eu trabalho ainda é praticamente o mesmo. Recebe o briefing, muda o roteiro, manda pra narração, volta, faz storyboard e tal. É exatamente o mesmo workflow que eu tinha, só que a entrega é muito diferente, porque são vídeos que precisam ser curtinhos, precisam ser feitos em um dia só, então, então esse bate e volta acaba sendo mais rápido. Mas ainda é ilustração e animação. É um fast content, né, Rafa? É tipo, toma aí o seu McLanche feliz, liberado. É tipo isso. Não é? Rafa, mas assim, eu queria falar, você falou, tive um crescimento bom foi o estrogonofe que eu fiz hoje. Você teve um crescimento que foi inacreditável. A gente vai falar disso também um pouquinho aqui hoje, combinado? Combinado. Muito bem-vinda, sua maravilhosa. Obrigada. E temos aqui também a presença de outro ser humana, linda, perfeita, maravilhosa. Cecília, que também já viralizou nas redes sociais com umas tirinhas, gente, do dia a dia, de relacionamento, que é a coisa mais perfeita do mundo. Esses dias você fez a tirinha de Anira, que foi um espetáculo. Então, Cecília Ramos, bem-vinda, estreando aqui na Unhide com a gente. Muito bem-vinda, sua maravilhosa. Muito obrigada, Thalita. Primeira vez aqui, tô adorando já. Que bom, espero que você se divirta com o nosso caos e desespero artístico organizado.
Hoje eu tô pegando uma cerveja na geladeira. Aí sim, aí já é, tá vendo? Aí já é das minhas, gente, já é isso, é isso. Cecília, também, pra quem não te conhece, conta um pouquinho aí do que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas redes sociais. Eu publico quadrinhos e tirinhos, né, nas redes sociais desde 2015, mas eu só comecei a trabalhar com isso de fato mesmo desde 2018. E aí eu faço muita tirinha sobre relacionamento, sobre o humor cotidiano e tal. Meu trabalho mesmo é focado muito em ilustração publicitária. E nesse sentido já trabalhei com diversas marcas, como, sei lá, Netflix, Megapix, Telecine, essas paradas aí. Sou focada também em arte de freelancer, assim, então já trabalhei em projetos muito aleatórios, tipo infográficos, sei lá, mas principalmente ilustração de retrato. E também tenho meu e-commerce, minha loja online, e aí por isso eu participo de alguns eventos e tal, como Comic Con, essas coisinhas, e é isso. Essas coisinhas. Mas minha paixão mesmo são as tirinhas, são os quadrinhos. Eu amo, sou apaixonada. Ai, cara, é muito bom, cara. Eu acho que tirinha, assim, a destreza do roteiro de uma tirinha é uma parada maravilhosa. Enfim, eu tô queimando pauta, nós vamos falar sobre isso aqui também. Cecília, então muito bem-vinda. Espero que você se divirta maravilhosamente aqui hoje, certo? E volte já mais vezes. As duas eu não preciso nem falar. Rafa já tem quarto aqui já na Unhide. Já tá morando na nossa mente já. Rafa. Cecília, muito bem-vinda. Volte mais vezes, combinado? Pessoas, seguinte, antes da gente começar a nossa conversa, vocês sabem que eu preciso passar um recadinho pra vocês rapidinho, importantíssimos. E já a gente começa aqui nosso bate-papo na pauta principal. Mas se eu fosse você, que tá querendo aprender aí, ó, sobre 3D, tá perdido, não sabe por onde vai, por onde começa, do que vive, escuta os recados, que esse recado é realmente importante pra vocês. Combinado? Hoje a sessão de recados tá um pouco diferente, né? Eu invadi aqui no lugar da Thalita para falar que esse mês vai rolar uma série especial na Unhide, Os Segredos do 3D. Nele vamos aprender com grandes nomes sobre esse mercado tão rico de criação. Então, se você quiser aprender dicas sobre softwares e até pontos importantes sobre contratações, vagas e oportunidades, é só ficar de olho nas nossas lives que vão rolar às 16 horas no YouTube e na Twitch. A programação completa você vai achar destacado lá no nosso Instagram, @UnhideSchool. Você quer fazer parte de uma comunidade de artistas que compartilha dicas, participam de desafios, doam peças e ainda divulgam vagas? É só entrar no Café do Povo, a nossa comunidade do Discord. E para entrar nela você não precisa ser aluno, então se eu fosse você eu entrava lá rapidão. E se você gosta de pegar dicas para continuar melhorando, vem participar também das nossas lives lá na plataforma Roxinha, toda segunda, quarta e sexta às 16 horas. É aquela companhia que faltava no final da tarde para te motivar, para tirar aquele art block, para te deixar mais animado. O link disso tudo você encontra na descrição desse episódio. E agora, de volta ao Unhidecast. Meninas, vamos lá. É um assunto que envolve tanto, como o Rafa comentou ali, da parte do entretenimento, né? São nichos de tirinha e entretenimento, mas como a Rafa comentou, o workflow acaba sendo muito próximo da entrega de trabalhos que não precisam fazer parte só do entretenimento, né? Trabalhos comerciais. Vamos dizer assim, acaba que a entrega é a mesma, precisa também ter uma organização para criar conteúdo para a internet. Mas para começo de conversa, assim, eu queria que vocês me contassem um pouquinho o que levou vocês a começar a publicar arte nas redes sociais e quais que foram os benefícios de ter feito isso pro trabalho de vocês, assim. Por que vocês optaram por usar as redes sociais? Porque tem muita gente que cria muita coisa boa, a gente sabe disso, e tem vergonha ou tem medo de aparecer, medo de ser julgado. Enfim, gente, a gente é julgado o tempo inteiro. Até quando a gente não tá postando nada, a gente tá sendo julgado. Mas eu queria que vocês me contassem um pouquinho o que levou a vocês publicarem o trabalho de vocês nas redes sociais. E aí vocês podem tirar para o ímpar quem quiser começar. Não, brincadeira. Quem quiser começar, fica à vontade. Nenhuma fala? Então é isso, acabou o episódio. Obrigada. Tô brincando. Pode começar, Cecília. Não, eu ia falar, pode começar, Rafa. Vamos lá. Beleza. Par, ímpar, 1, 2, 3. Rafa, vai lá. Então, eu trabalho assim, postando coisas nas redes sociais desde
não sei, já faz um tempo. Acho que desde quando eu virei freelancer. Não, antes, desculpa. Desde quando eu tinha estúdio, eu já ficava postando no Instagram do estúdio. E naquela época, o algoritmo do Instagram era aquela belezura, sabe? Que tipo, era que nem o TikTok no começo, que o algoritmo deslizava. Então, você saía curtindo um monte de ilustrador e eles voltavam a te seguir. Era fácil crescer no Instagram naquela época. Que eu tinha o Instagram do estúdio. Então, eu já fiquei super animada já naquela época com rede social por conta disso. Que eu já tive um crescimento e aí eu conseguia divulgar meu estúdio muito pelas redes sociais. Aí depois fechei e tal, virei freelancer e aí eu precisava agora divulgar o meu nome. E aí, pra mim não existe uma oportunidade melhor no mundo do que redes sociais, que tá ali de graça pra você se divulgar. E mesmo que você fala, não, mas eu não quero ser influencer, não quero ser produtor de conteúdo, mas não precisa mesmo. Só se você deixar seu portfólio ali atualizado e coloca o IP e coloca, ou então disserta sobre alguma coisa que você fez, defende alguma coisa que você fez e vai colocando o processo e tal. Aquilo ali começa a ser muito bem visto por algumas pessoas e alguma dessas pessoas pode vir a ser um prospect, pode vir a ser um futuro cliente, alguém que vai pedir orçamento. Eu não consigo linkar uma ideia contrária disso, de você ser um artista, né? Tipo, a gente faz coisas visuais para o mundo e não posta isso pro mundo e fica guardadinho ali, sabe? É muito conflitante, porque a gente precisa se mostrar, precisa colocar o portfólio ali online, precisa fazer rodar, as pessoas precisam te ver para rodar um trabalho pra você, a não ser que você seja assim, macaco velho mesmo, na área e conheça muita gente, tem um puta network, já trabalhou em um monte de lugar. E aí você é totalmente low profile, não tem nem portfólio online, você não tem nem, porque nem precisa, porque seu network já é suficiente. Tem muita gente que é assim, né? Beleza? Sim. Mas agora, se você tá na luta ali pra conseguir cliente, se é freelancer, ou se tá querendo entrar em algum lugar, em algum estúdio, que vão pesquisar suas redes sociais também, com certeza, aí o negócio é aparecer pro mundo mesmo. E isso sempre me ajudou, desde o começo. Então, quando eu virei ilustradora, freelancer, que mudou meu Instagram só tinha, tipo, fotos pessoais. E aí, quando tive que me divulgar, começou a virar um portfólio online ali. Dali pra frente, tudo mudou. Eu acho que, pelo menos, mais que a metade dos meus clientes vieram de lá, o que é muita coisa. Quando a gente pensa que cliente vem muito de indicação, né? Vem muito das empresas que você vai passando e vai indicando, as pessoas que você trabalha em algum projeto e tal. Vem muito do boca a boca, mas acho que mais de 50% sempre veio de rede social. E acaba alcançando muito mais a parada do nicho, né? Que a gente... Não que a gente foca, mas é porque trabalhar com rede social, a beleza é isso, né? É que pode mudar tudo com um clique. Uma pessoa pode compartilhar e vai e vira, Sim. Que a gente vai falar dos virais daqui a pouquinho, mas é justamente isso que você falou, né, Rafa? Se aparecer, se colocar pra jogo, bota a cara no sol, basicamente. Exatamente. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cecília, e você? Conta um pouquinho aí também, cara, falar de relacionamento nas redes sociais. Que delícia! Assim, que desafio, cara, conseguir falar isso e conseguir alinhar, né, o humor com a expectativa das pessoas, para as pessoas se identificarem com os relacionamentos que você passa lá, com as situações, na verdade, que você passa. Conta um pouquinho aí também, o que te levou a começar a publicar suas artes nas redes sociais? É até meio doido, né, porque eu gosto de falar que, cara, quando você faz tirinhas que tem um cunho meio autobiográfico, você tem que se sentir meio pelado, sabe? Eu me sinto um pouco pelada, porque eu acabo expondo muita coisa da minha vida e tal. Mas, cara, o meu caminho foi meio inverso em relação ao da Rafa, porque eu comecei postando nas redes sociais só as tirinhas mesmo, eu tava no ensino médio ainda, pra você ter ideia, tipo, tava em dúvida entre design e direito, entendeu? Não tava nem cogitando trabalhar com isso. Olha aí. Pois é, cara, e aí eu comecei a postar porque eu percebi que é a minha melhor forma de comunicação com as pessoas, sabe? Assim, eu não me considero uma oradora muito boa e a minha escrita também, eu não acho que ela é 100% bacana. E aí eu percebi que a minha maior ponte de conexão com o mundo mesmo é através dos quadrinhos. Eu acho que eu consigo ser muito assertiva com o que eu tô querendo passar, com meus sentimentos, com o que eu tô pensando através de imagem e texto. E isso, pô, me dá uma sensação boa
Eu gosto de fazer tirinha e ver que não tô sozinha nas minhas questões ou nas minhas piadas que só eu rio. E vejo que muita gente ri comigo. E aí, conforme o tempo, né, foi passando, eu percebi que fui construindo uma comunidade e vi uma oportunidade de monetizar isso, né? E aí, a partir disso, criei minha marca, comecei a participar de evento. Essa exposição ajudou muito a abrir portas para oportunidades mesmo, né? A mais concreta que eu lembro foi essa da Megapix, por exemplo, que eles me chamaram através do meu Facebook, que na época nem era nem Instagram. Eu comecei no Instagram 2 anos depois, assim. Era só o Facebook. E por causa disso, eu consegui um estágio num lugar que eu trabalhava durante a faculdade. Enfim, Olha que legal. Ainda mais no começo que é difícil, né? Sim. Abrir portas. E tipo, isso foi por causa desse job com essa galera que o estágio pensou, pô, mas que maneira isso aqui no seu portfólio, tá ligado? O que é isso e tal? Então, eu acho que é meio aquilo, né, cara? Quem não é visto não é lembrado, né? Exato. Então, e aí essa exposição, eu gosto de jogar esse holofote nos memes, porque aí acaba levando as pessoas pro meu portfólio no Behance, por exemplo, tá ligado? Sim. Aí vê que eu faço outras coisas, que eu tenho um produto, e é isso. Você faz um caminho, né? Assim, você joga da tirinha, aí você joga pro seu Behance, aí monetiza com o seu produto, porque fortalece a comunidade, né? Tipo um cavalo de Troia, tá ligado? Total. Vai lá com meme, aí abre opa! Total, cara, total. É muito legal ver, igual eu comentei no comecinho do episódio, que vocês duas têm 2 linhas de frente que são muito variadas e que dá pra aprender muito com os 2 lados, assim. E aí, tem uma coisa que eu queria muito saber, principalmente dessas diferenças de caminhos, assim, que é justamente essa diferença entre produzir arte para redes sociais, sobre, né, tipo, pra o que você tá sentindo, até isso que você falou, assim, que você se sente pelada, isso é muito interessante, assim, de colocar nesse contexto, porque você tá expondo algumas situações, de novo, você faz de meme, mas que é muito engraçado, é muito divertido. Mas também tem o lado de sobredemanda do trabalho de um cliente, que é isso de fazer o contrário, né? De fazer um projeto que é para você se divulgar e fazer um projeto que você precisa entregar para um cliente. E eu queria saber, vou jogar até inclusive para Rafa também, pelo caminho da história que ela contou, que trabalhava no estúdio e aí investiu em ilustração, uma jornada incrível. O que você sentiu de mais diferença, assim, Rafa, entre produzir para redes sociais e produzir de demanda para um cliente, assim? O que mais bateu e que você falou, cara, isso aqui é diferente? Nossa, posso ser bem sincera? Demais. Sempre. Eu acho. Deve, Rafa, deve. Eu acho que é a minha voz no projeto. O tanto que as pessoas me escutam ou não no projeto. Porque eu ainda sou a prima de 3º grau do projeto. Ainda ele chega para uma agência, que passa por uma outra agência, que me terceiriza e me passa alguma coisa, sabe? Tipo, ainda tem 3 clientes até chegar em mim. E isso quando eu era ilustradora também. E agora, mesmo fazendo videozinhos para publicidade dentro das redes sociais de outras marcas e tal, ainda é exatamente esse processo. Só que antes, eu sentia muita falta, assim, isso você vai conquistando aos poucos também na sua vida, né? Um certo respeito pra você poder opinar sobre as coisas. Você opina sobre o roteiro, você opina sobre essa arte, não sei o que tá muito bom. Aí você quebra o pau com a agência com o DA, e assim, nossa, segue a vida. E agora tudo bem, ainda quebra o pau com outras pessoas também. Porém, eu acho que eu ganho um pouquinho mais de voz, porque você tá postando, pelo menos quando eu faço collab, por exemplo. Então, faço um vídeo e aí vai esse vídeo vai para a rede social da marca e para minha como colaborador. E como está na minha rede social, então eu também posso exigir algumas coisas, entendeu? Entendi. Então, assim, a minha voz também importa nesse caso. E parece uma coisa muito boba, quer dizer, vocês são artistas, vão entender que não é boba, né? Mas para nós artistas, assim, é muito importante quando você pode colocar uma opinião sua naquele projeto, porque a vida inteira a gente tem que se desapegar muito do projeto para não ficar nervoso. Sim. Porque a gente sabe como melhorar ele, mas a gente nunca tem voz. E, assim, principalmente a produção. A produção, que eu acho que é a pessoa mais experiente do projeto, é a que menos tem voz no projeto. É lógico, tem estúdios e estúdios, né? Mas no geral. Cara, Rafa, você falou isso dos steps, assim, né? Do
passo, assim, e aí é uma pergunta pessoal, tá? Fica à vontade se quiser responder ou não. Mas é muito dentro disso, assim. Você acha que as pessoas, elas dão mais valor na sua ideia quando elas conseguem ver números relacionados a isso? Por exemplo, você acha que hoje as pessoas, elas podem te dar mais liberdade, que é isso que você tá falando, porque você tá trabalhando o seu trabalho, você tá divulgando seu trabalho nas redes sociais, do que se você tivesse meio que calada, sabe? Meio que escondida? Você acha que existe uma relação assim? Totalmente. Nossa, 1000%. E assim, pra falar a verdade, é uma coisa que não dá pra lutar contra. Por mais que a gente fale assim, puta, é errado ficar números e não sei o que, é errado. Não tem como lutar contra isso, sabe? Sim. É mais fácil aceitar que se você... Tipo assim, você tá postando uma coisa e você fala pro cliente, olha, isso aqui vai dar certo porque isso aqui é um meme, porque isso aqui tem um apelo, porque isso aqui tem um plot twist, porque isso aqui é mais expressivo, porque isso aqui não tem cara de varejo. Você só fala, existe só uma teoria. Agora você mostrar o seu portfólio e falar, olha, isso aqui deu certo, e aí você mostra um case de sucesso, e às vezes não tem a ver com rede social, mas você mostra um case que deu muito certo. Ou você mostra um post na rede social que foi muito compartilhado organicamente, sabe? É diferente, você tem a prova real do que você tá falando. Total, sabe? Você cara, tá total. provando o que você tá falando. E talvez essa seja a forma mais tangível da gente conseguir trazer números pra arte, né? Que é o que o pessoal pede o tempo inteiro, ainda mais relacionado a marketing, assim. Não tanto a marketing, mas design, que as pessoas colocam nesse imaginário que se trocar uma marca... É aquela coisa, mas quem disse que se eu trocar uma marca eu vou vender mais, né? Lógico que a gente sabe que não é só isso. Mas talvez esses números aí estejam próximos de afirmar o que a gente fica batendo na tecla. Brand, né? O exato. invisível. O invisível, exatamente, cara. Muito, muito foda. E aí, Cecília, me conta também do seu processo. Como que pra você produzir as suas artes, tanto para redes sociais e até mesmo para os eventos que você fala que você participa, ou para sua loja que você tem, ou para clientes comerciais. Como que funciona essa diferença aí no seu dia a dia? Eu acho que é uma diferença de administrar expectativas, né, do outro. Com o cliente eu acho mais transparente nesse sentido, né? Porque com rede social, por exemplo, não tem como você perguntar lá pro algoritmo, aí, cara, isso aqui funciona, isso aqui tá legal. Sim. Sabe? Mas eu acho que assim, são restrições diferentes também. Tipo, né? É estranho falar, porque nas redes sociais eu sinto uma liberdade maior, porém existe uma censura oculta, sabe? Que você não tem como saber direito, pô, será que isso aqui é impróprio, será que não é, sabe? E com o cliente já não tem muito isso. Se ele te pedir uma arte, lá, com palavrão e tal, tranquilo, sabe? É mais fácil. Nossa, total. Pois é, eu fico menos encanada com isso, né? Mas, cara, eu te confesso que eu não sinto tanta diferença assim, porque muita gente que me procura para trabalhos por fora também me procura por causa do meu traço autoral, então eu acabo ficando numa certa zona de conforto, vamos dizer assim, sabe? Na hora de trabalhar. A única diferença é que eu fico mais ligada, tipo, pô, será que isso aqui vai ficar ofensivo? Se não vai, sabe? Que os dois lados têm maneiras diferentes de lidar com isso. Agora, o que pesa mesmo é quando eu fazer arte pra produto, porque aí tem um peso muito maior pra você ser assertivo, sabe? Sim. Porque nessa área de e-commerce, cara, sei lá, eu agora, por exemplo, eu tô produzindo meia. E a quantidade mínima de meia é de 300 pares. Eu fico, cara, se eu fizer uma arte ruim... E não virar, você vai ficar com 300... Bom que você tem presente de Natal, assim, pra dar, vender, né? Pois é, então assim, você tem que fazer uma pesquisa muito maior de referências, você tem que colocar muito mais a cabeça pra ver o que dá certo, porque tem que dar certo, sabe? Total. Porque senão você vai ficar com 300 meias aqui no seu armário. Exatamente, que gostoso, né? Que saudável. Tá, Cecília, você falou uma coisa que eu preciso entender com vocês duas juntas, que é isso da produção. Porque olha só, que contexto legal que você trouxe. Você precisa estudar muito bem a arte para poder colocar num produto, porque se não virar bem essa arte, você vai ficar com um estoque inacreditável parado. Da mesma maneira que, se a Rafa, pelo tempo de produção e animação, porque a animação
Dá trabalho, né, Rafa? Vamos entender também como que funciona liberar Sim, muito. esse McLanche feliz de animação que você tá fazendo fast content todo Nossa dia. Senhora. Me contem, o número de curtidas e comentários influenciam diretamente no conteúdo que vocês estão produzindo? Eu queria dizer que tendem a influenciar, né? Porque ainda mais quando você percebe a oportunidade de monetizar aquele conteúdo por causa dos números, sabe? Acaba criando uma maré aí, mas eu reforço que você tem que lutar contra isso, entendeu? Porque a plataforma em si já é cheia de restrições, sabe? E aí vai colocar mais uma que é ficar refém dos números, e isso se reflete muito na qualidade do que você está entregando, entendeu? Eu acho que as pessoas elas percebem isso. Total, né? Interfere muito os números. E, assim, eu tô numa agência de influenciadores. Então, existem relatórios. E aí, esses relatórios são só números. Uhum. Então, interfere muito, sim. Só que eu fico fazendo uma força contra para não interferir tanto, sabe? Porque senão eu sei que alguma hora eu vou cair lá no mesmo do mesmo e só mudou o número porque eu testei alguma coisa diferente. Entende? Tal. Então, assim, eu faço o mesmo do mesmo, que dá sempre os mesmos números, beleza. Mas, assim, os números também só mudaram no começo porque eu fui testando coisas diferentes que não eram o que eu tava acostumada a fazer. Então, eu tenho que ficar, tipo, puxando freio também dessas coisas de engajamento, tentando me desapegar um pouco de número. Porque o natural é eu ficar só muito focada em número. Putz, ninguém gostou disso. Nossa senhora, não acredito que ninguém gostou disso. O que aconteceu? Não sei o que. Sabe, eu fico... Nossa, às vezes eu fico chateada e aí eu fico... Agora eu tô tentando, assim, desfocar completamente de número. Justamente porque não faz bem. Isso faz muito mal, tá louco? Sim, cara. A gente acaba ficando meio refém, né? A gente deixa de criar o que a gente quer pra criar algo que o número fala que é bom. Seu chefe é o pior chefe do mundo, que é o Instagram. Pode. E ele acha que não merece levar pra frente ninguém. Ninguém merece ser entregue pra ele. Nossa, cara. Nossa, exatamente. Quero aproveitar que você falou isso. Nosso chefe, então, né, Rafa? Que você falou, é o Instagram. É o Zuzu, né? Marquinhos Zuzu. Zuzuzinho. Exatamente, é o Zuzu. Zuzuzinho. Cara, tá. Deixa eu... já que a gente tá falando do Zuzuzinho e falando do Instagram, a gente precisa comentar sobre o outro menino maravilhoso que tá aí, que é o menino TikTok. Né, que, cara, entrega... Eu não sei, Rafa, eu vou deixar você falar sobre isso, porque você tá no TikTok, eu não sei se a Cecília tá... Eu não tô no TikTok, eu só consumo, eu não comecei a produzir lá, eu não tenho tô tendo nem mais tempo pra produzir tanto conteúdo. Mas, eu queria falar do que você notou de diferença pro TikTok e pro Instagram. Rafa, me dá o seu olhar sobre o TikTok, pelo amor de Deus. Meu olhar sobre o TikTok é que hoje não existe plataforma melhor nesse mundo, hoje, na data que estamos, do que o TikTok para produtor de conteúdo. Não existe. Não tem como não começar pelo TikTok, se você não começou em nenhum lugar ainda e tal. Porque o TikTok é o que mais vai abrir a porta para você, sabe? O YouTube, ele é muito difícil crescer, ele existe... Nossa, ele exige uma atenção total. O Instagram é o mais travado de todos para crescer. Você tem que monetizar um pouco, pelo menos no começo. Para contas pequenas ainda. Isso, nossa senhora, é uma luta para crescer no Instagram. O TikTok não. Só que o TikTok, uma hora ele vai virar Instagram. Uma hora o algoritmo dele não fecha a conta assim, dele entregar para todo mundo. Alguma hora ele vai virar igual ao Instagram, porque... O que acontece? Por que o Instagram é difícil crescer? Porque tem muito usuário e tem muito conteúdo. Sim. Então ele lê o que você gosta e começa a te entregar só o que você gosta. Aí você fala assim, nossa, mas meu conteúdo não tá sendo entregue. Não tá sendo entregue porque tem muita gente consumindo outros tipos de conteúdo. Então você não tá concorrendo só com pessoas que produzem conteúdos parecidos com o seu. Você tá concorrendo com conteúdo sei lá, de Big Brother, de coisas que estão na moda, de fofocas do dia, ou de esportes, de outras coisas que as pessoas se interessam, que aquela pessoa se interessa. E a pessoa tá focada naquilo, no Instagram fala, nossa, ela tá muito encanada nesse assunto, vou só entregar isso. Então, a entrega dele é ruim justamente pelo número excessivo de usuários que tem, entendeu? Não é exatamente pra fazer a gente escrava. Entendi. Ou não, né? Ou não. É o que dizem. É o que dizem. No fundo, a gente não sabe. E o TikTok, ele ainda tem uma proporção de criador de conteúdo e de usuário
muito diferente, assim, tipo, muito desproporcional. Tem muito mais usuário, sabe? Você tá falando do TikTok. No TikTok, assim, tá. tem muito mais usuário do que produtor de conteúdo. Então, assim, é fácil a entrega justamente por isso, porque tem muita gente para ver o seu conteúdo. Então, por isso que ele é mais acelerado para crescer. Então, hoje, para você ganhar... E aí você fala assim, não, mas ninguém monetiza pelo TikTok. O TikTok mesmo não dá dinheiro que nem YouTube, que você pode monetizar. As publicidades não chegam tanto no TikTok quanto no Instagram. Sim, existe tudo isso no TikTok. Não é que nem o Twitch, que você não cria uma comunidade no TikTok forte. Não é isso. Mas você ganha visualização e aí é mais fácil depois você alavancar suas outras redes se você já tiver crescido em alguma delas. E aí, tipo, eu acho que a delas, que é mais fácil crescer, pelo menos esse foi o jeito que eu cresci, que eu vejo muito produtor de conteúdo que cresceu desse jeito, foi pelo TikTok, sabe? Foi uma janelinha de entrada. Entendi. Justamente por isso, né? Que ele consegue fomentar mais e aí talvez mandar para outros canais, né? Como você comentou, e fortalecendo as suas redes ao redor. Isso. Você acha que o TikTok, ele ajudou muito na sua produção de conteúdo agora? Você sentiu que ele, tipo, foi um boost para as coisas acontecerem também no Instagram para você? Não que não já estivesse acontecendo, né? Eu digo assim, só pra você ter quebrado a internet. Não, mas mas o meu Instagram tava muito parado. O meu TikTok já tava rodando. Faz um ano que o meu TikTok tá esquentado, sabe? Eu tava crescendo mês a mês, assim. Acho que todos os meses eu crescia 30, 40 mil seguidores por mês. Eu já tava num crescimento TikTok legal, tava produzindo pra lá. E eu era muito mais desapegada no TikTok, o que me ajudou muito também. Porque no Instagram eu ficava com medo do tipo, portfólio, né? Sei lá, Instagram. Ficava com medo de postar coisas muito aleatórias, assim, feias, sabe? Sim. E no TikTok, como o público era mais novinho, e eu percebi logo de cara que ninguém tava nem aí pra portfólio, eles queriam só entretenimento, então eu produzia coisa rápida, ia testando. Então, assim, eu tive a oportunidade pelo TikTok de me desapegar de fazer coisas lindas, maravilhosas, de ficar pensando que outros artistas iam ficar pensando de mim, que isso trava muito a gente pra produzir, isso é péssimo, né? E ficar focando no público de TikTok, que era mais infantil, que era mais de boa, que ninguém tava bem se eu era artista ou não, só queria ver coisas legais, ver coisa engraçada, personagens, ver trends, essas coisas. Total. Então, o TikTok, essa vibe do TikTok fez eu destravar e produzir mais de 500 vídeos até acertar um. E aí, o que eu acertei, levei pro Instagram e comecei a crescer no Instagram também. Cara, que foda, que incrível esse olhar de tipo... Que artista tem isso, né? A gente fica querendo criar bonito pra outro artista ver e não criticar a gente. Por que a gente é assim, gente? Cada vez mais eu chego a essa conclusão, que artista produz pra artista. Não é? A gente é muito travado, assim, é um caminho quase que natural, porque a gente quer produzir coisas mais bonitas a cada vez que passa. E aí, tipo, naturalmente a gente entra em muitas comunidades de artistas porque isso faz bem pra gente, entendeu? Tá com pessoas próximas. E aí a gente vai mostrando os trabalhos e vai crescendo, aí você quer mostrar que você cresceu nessa coisa, e isso é ótimo, entendeu? Por um lado, isso é muito bom porque você fica procurando crescer e levando as pessoas que estão do lado a crescer também, e um empurra o outro pra cima, e não sei o que, todo mundo melhorando ali a sua arte. Por um lado é ótimo, pro outro lado é péssimo quando você fala de rede social, porque você fica travado do tipo, eu não vou soltar isso enquanto não estiver maravilhoso. Sim. Eu não vou soltar isso. Sendo que rede social é justamente pra isso, pra testar, pra tipo, botar ali coisas que não é o orgulho do seu portfólio, não é a capa do seu portfólio. É só pra fazer número mesmo, pra ir testando, pra ir pegando experiência, pra ir desapegando, porque assim você consegue saber também o que você gosta de fazer, o que você é rápido fazer, sabe? Você tem que ter essa oportunidade de testar, mas a gente nem se dá essa oportunidade. Nossa, cara, a gente não se dá essa oportunidade. E aí, o tempo inteiro, a gente se cobra, a gente fica falando, não, eu preciso fazer. E ainda tem essa cobrança que tá aqui no fundo da nossa cabeça dos números, né? Que é tipo, pô, fiquei horas criando, produzindo, roteirizando, escolhendo paleta, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí, no final, você sabe que tá um produto legal, você sabe a dedicação que você colocou, mas aí o número não entrega o que você tava esperando. Você já é uma farsa, você tem que parar, porque você é uma mentira, a sociedade te odeia, meu Deus. Zuckerberg, tem que acabar isso aí, ô Marquinho. Tem que ajudar nós. Tá? Nossa senhora. Cecília, e aí? Me conte. Diga. Me conta
como que você vê a relação também dessa produção de conteúdo? Você tem TikTok? Eu não sei se você tá no TikTok ainda. Você tá no TikTok? Não, eu ainda não engajei nesse lance de fazer vídeo, não. Eu tentei algumas vezes, mas eu percebi que, cara, eu acho que o que tá entregando pra mim, por incrível que pareça, é imagem estática ainda por enquanto. Sim. Nossa, ela vai contra a Lady Murphy, né? A geleia cai pra cima pra ela. Cara, não, mas principalmente no Twitter, cara. E é isso que eu ia fazer um comentário Boa. aí, cortando, porque isso também acontece no Twitter, que lá tem muito menos usuário em relação ao Instagram, sabe? E muito usuário brasileiro também, tipo, então lá é muito bizarro pra mim das coisas viralizarem absurdamente, tá ligado? A mesma arte postada no mesmo horário, enquanto tem, sei lá, 4 milhões de alcance lá no Twitter, no Instagram tem, sei lá, quase 100 mil. Pode entendeu? crer. É ridículo. Sim. Inclusive, é engraçado você ter mencionado isso, porque eu vi uma tirinha sua no Instagram, que eu... No Instagram não, no Twitter, e eu não tinha me ligado que tava também no seu Instagram, que é aquela tirinha que você fez da horas de sono, que é 8 horas de sono, 6 horas de sono, 14 horas de sono, 2 horas de sono. E aí, tipo assim, a bateria tá explodindo, e eu lembro que você só colocou assim na legenda, eu juro que é assim. E aí eu ri, cara, porque eu tava conversando isso com o Randallzinho, um artista maravilhoso aqui da Unhide também, e ele falou sobre a comunidade artística do Twitter, assim, né? Como é que lá as pessoas se impulsionam e trocam mais e compartilham mais. Vocês sentem que tem lugares que os artistas estão mais dispostos a trocar essa coisa de colocar todo mundo no holofote do que outras redes sociais, que às vezes é muito mais sobre o indivíduo do que sobre, sabe assim, a comunidade? Vocês sentem isso? Pô, eu sinto que no Twitter a galera tá mais disposta a brigar. Não, mas isso é... Assim, não é pra não, tá mais disposta a brigar. Mas é porque eu acho que facilita muito que ela tem aquela ferramenta de compartilhar, né? E aí é outro rolê. E eu acho que a imagem também, de você aproveitar e poder fazer um comentário por cima, colocar uma observação por cima. O Twitter, assim, a gente sabe que é um pocinho, né? Um pocinho de churume, mas dá pra tirar umas coisinhas boas dali de vez em quando. Vai, vamos. Cara, minha vida melhorou muito depois que eu desativei as notificações do Twitter pra só aparecer a notificação de gente que eu sigo, sabe? Pode crer. Aí depois disso, a minha qualidade de vida, acho que aumentou em mais 30 anos, sabe? Mas assim, principalmente em relação ao alcance orgânico, que pra mim é absurdo, sabe? E também já apareceu algumas oportunidades de trabalho, sabe? Sim, total. Twitter, eu sou meio a par de Twitter. Eu não sei falar muito sobre Twitter. Cara, é o que eu sinto, é muito isso, talvez, de comunidade. Pelo menos assim, eu acho que a Cecília trouxe um ponto importantíssimo. Eu acho que eu também dei uma treinada no meu Twitter pra coisas boas. Silenciei que eu tinha que silenciar, coloquei umas palavras de castigo ali pra não ter que ver que eu não sou obrigada, mais tô cansada. Quero só ver coisa boa. Não quero ver o povo brigando por coisa que, sabe? Ai, não gasta minha energia. E eu acho que é trabalhar também, saber usar a ferramenta em prol do seu bem-estar, seja ele tanto pessoal como de promoção, que é o caso que a gente tá conversando aqui. E aí, quero aproveitar falando de autopromoção mesmo, e a gente sabe que a imagem tá muito relacionada a isso, mas eu quero falar também de virais. Você lembra, Cecília, qual que foi a sua primeira criação que viralizou e que, sei lá, você falou, caramba, isso aqui alcançou muita gente e vou continuar indo por essa linha, porque eu acho que é essa linha que tá abrindo caminhos, assim, tá sendo uma iluminação? Cara, foi a primeira tirinha que eu postei. Olha aí. Inclusive, isso foi por causa dela que eu criei a página do Cartomante, porque um monte de gente esquisita começou a me adicionar. E aí eu pensei, cara, eu acho que se eu for fazer tirinhas, eu vou ter que criar uma página só pra isso e tal. Então, vai misturar as coisas. E era uma tirinha, tipo, foi final de 2015, quando o assunto de feminismo tava mais em alta e tal. E aí, cara, foi uma, assim... era uma charge de uma moça limpando um espelho, assim, no banheiro com um monte de frases escritas em batom, sabe? Tipo, você é linda, nananana. Aí, com uma chamada dizendo assim, feminismo pra quem, tá ligado? Entendi. E aí não sei se... Assim, ela viralizou bastante, teve, tipo, 27 mil curtidas, uma cacetada de compartilhamento, isso na época do Facebook, então o alcance era surreal. E aí, depois disso, foi isso que fez a roda girar, assim, porque, na época eu gostei do feedback, achei interessante e comecei a postar mais tirinhas, só que agora meu humor tá mais voltado pro humor de cotidiano, tô mais, sei lá,
Sim. Tipo, Não, eu entendi. Entendi total. Cara, é muito louco isso, assim, do viral e até você trazendo isso pro cotidiano. E eu quero até saber muito da Rafa disso também, porque eu sinto, assim, às vezes, principalmente em tirinha, eu adoro seguir tirinhas, assim, no Insta Beca, o Paulo, cara. Paulo tem uns trabalhos de tirinha, acompanhar a briga do Mario, acompanhar os diálogos do Pikachu. Cara, é uma parada. O Paulo, ele consegue traduzir também bem a cultura pop dentro do cotidiano e eu acho que acaba virando uma série, sabe? Que você vai vendo, você já entende os personagens, você já entende os protagonistas, já entende o humor deles. Então eu acho que, tipo, em conseguir fazer isso é muito importante e continuar retendo isso é muito importante. E tem os virais que às vezes eu sinto que eu sei que eles acontecem porque é um recorte, né, do momento que a gente tá vivendo, de uma situação que a gente tá vivendo. E isso ajuda a impulsionar o artista por trás daquele viral. Então tem muita página, e até marca tem feito muito isso. Por favor, marcas, tomem cuidado na hora de fazer um viral pra virar meme, porque às vezes você perde o time e a gente sabe que fica meio estranho. Então, acho que tem que saber trabalhar com os virais pra aproveitar e converter em número ou publicidade, seja o que for. Mas, Rafa, o seu primeiro viral que você... Não sei se a gente pode falar dentro especificamente das animações que você tá fazendo ou das ilustrações maravilhosas que você tinha no seu portfólio antes, ou até mesmo aquelas releituras que você fazia no TikTok. Qual que foi o primeiro viral, assim, que você sentiu que deu uma diferença, deu uma balançada também na sua carreira? O primeiro viral que eu nunca vou esquecer foi uma série que eu fiz das princesas modernas. Isso porque eu zoei a vida inteira. Quando a gente tava em estúdio, a gente via, tipo, blogs e tal, revistas de design, e tava, tipo, princesas versão tal coisa, Disney versão... E eu falava assim, nossa, que clichê. 15 anos depois, eu fiz a mesma merda. E deu certo ainda. A gente tá aqui nessa vida pra pagar a língua, Rafa, eu já entendi. Paguei a língua. E aí eu fiz a versão moderna das princesas, e aí eu tava na época daquela música, porque você sabe que pegar a música certa, no timing certo, faz toda a diferença, né? Pois é. E tava na música Mera Disney, sabe? A Mera Disney. Aí peguei essa música e fiz uma princesa que não era tão conhecida. Pra gente que gosta de animação e tal, né? Mas o pessoal não tava reconhecendo muito a Andy do Peter Pan. Okay. Então eu acho que engajou muito por conta disso também, que ninguém reconheceu direto a princesa, então todo mundo ficava perguntando nos comentários. E qualquer coisa que você instiga o comentário, engaja. Então, tipo, a música engajou, e aí o negócio... E aí, tipo, na mesma semana que eu postei ela, eu postei várias, né? Tipo, todos os dias eu postei princesa. E aí isso faz toda a diferença do universo. Você posta alguma coisa sua viralizar e a pessoa entrar na sua página e ver mais daquilo. Isso faz toda a diferença, porque eu já viralizei alguns tipos de vídeo muito diferente do que tipo cartão de visita das minhas redes. E aí não alcança views, mas não alcança seguidores. E ao contrário, alcança muitos seguidores, sabe? Quando ele viraliza pra alguma coisa, você entra, tem mais daquele vídeo lá. E aí, acho que a primeira vez que eu viralizei de verdade foi isso. Foi na época das princesas, principalmente esse primeiro vídeo aí, que acho que na época pegou uns 8 milhões de views. TikTok. E no TikTok, E muita gente compartilhou e tal, ficou entre os trends do TikTok. E aí depois teve algumas baixas, tipo, aí óbvio, né, alguma hora acaba as princesas, acaba a trend, acaba a música. E aí eu comecei a fazer outras coisas. A segunda vez que viralizou foi com personagens também. Foi quando eu fiz quando eu comecei a fazer versões de personagens animais, só que versões humanas. Aí eu fiz alguns da Era do Gelo e tal. Eu fiz vários de animação, assim, do Blue, do Rio. Só que eu acho que o que mais viralizou foi o Cid da Era do Gelo. Porque já é um personagem muito famoso e eu não sabia disso. Mas o Cid e o Diego já eram muito famosos no TikTok, já tinha muita trends relacionada a eles. Então, tipo, né, peguei esse time, assim, um pouco no ar também. Não sabia que eles estavam virais. E aí também eles viralizaram, deu uns 10 milhões de views cada um, ganhei aquela leva de seguidor, fiz um monte de personagem. E aí também, só que assim, eu já tava tão de saco cheio de fazer esse tipo de conteúdo que eu não aguentava mais, sabe? Eu não aguentava mais fazer personagem, eu já tinha enjoado. Eu falava, gente, eu não quero mais fazer personagem. Por mais que já tava numa leva boa, ganhando
seguidor e tal. Eu falava, não, vou fazer outra coisa. Só que eu não podia deixar também essa peteca cair, porque tava entregando, entendeu? Tava entregando. Sim. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer os personagens, que era receitinha de bolo que eu sabia que tava dando certo pro meu perfil, né? Cada perfil dá certo uma coisa. Pro meu perfil tava dando certo aquilo ali. E aí, entre essas postagens de personagens, eu tava testando outras coisas totalmente diferentes. Então, eu testava falar um pouco sobre moda, mas de um jeito de, tipo, caracterizar épocas e personagens, mas não falar de um personagem específico, entendeu? Testava falar sobre animação, testava corrigir desenhos, testava fazer algum desenho muito fácil, assim, que qualquer um consegue aprender em 30 segundos. Então eu ia testando várias coisas entre essas entregas de personagem que já tava dando certo. Entendi. E aí uma delas eu fiz, peguei um áudio muito absurdo lá do Caso de Família, que a menina conheceu um cara preso na cadeia e tatuou o cara e tal, só que o jeito de falar dela era engraçado. Uhum. E aí fiz uma tirinha, só que assim, eu tava produzindo muita coisa por dia, então eu fiz bem mal feito, porque tinha que ser aquele vídeo que cabe em rede social, que você vai conseguir produzir em algumas horas, não dá pra ser coisa caprichada. Que a animação, por mais linguagem tosca que seja, ela demora, né? Fala E aí postei lá. Aí, tipo, esse daí, de todos os testes que eu fiz, foi o único que começou a passar os personagens que eu tava fazendo. Mas a minha entrega já tava legal, porque eu tava fazendo... Já tava viralizando uma outra coisa, entendeu? Eu não sei se teria viralizado só por ele, assim, cruzão, como primeiro. Entendi. Foi uma construção, né? Foi uma construção. Aí, tipo, no meio de alguns virais que já tava rolando, eu coloquei um que eu queria... tava fazendo alguns testes que eu queria, tipo, coisas diferentes que viralizassem. Quando viralizou esse, eu fiquei até feliz, porque eu falei, nossa, até que enfim, alguma coisa, assim, de mais com cara de entretenimento. Pode crer. Aí, eu esperei a Páscoa. O porquê eu esperei é porque é muito... que é coisa de louco mesmo, de, tipo, ter um ciclo das coisas, ter data pras coisas, sabe? Sim. Mas eu esperei da Páscoa pra falar assim, a partir de agora, a partir dessa data, eu vou mudar meu conteúdo na internet. A partir dessa data eu não faço mais conteúdo muito focado, muito nichado, que eu vou fazer entretenimento, daqui pra frente. Aí peguei isso daí e comecei a trabalhar muito em cima desse tipo de vídeo. Entendi. Mas foi planejado você fazer essa mudança, né? Não foi... Lógico, não tô falando que não foi um acaso, né, Rafa? Foi uma construção, de novo. Não foi um acaso, não foi. E olha assim, tipo assim, chegou... Por conta desse pico da internet que deu esses dias, né? Chegou muito jornal e programas e tal. E assim, não teve um jornalista que não quis tirar de mim a informação do tipo, nossa, foi uma surpresa, de repente viralizei sem esperar. Tipo, todas as perguntas eu sabia que levava pra esse lado, sabe? Todas. Mas eu me recusava a falar, ai, nossa, foi sem querer, nunca esperei viralizar, mas nunca sonhei. Olha, eu era tão anônima, eu sempre quis ser anônima, e ops, viralizou. Sabe, foi uma coisa assim, tipo, tão suada, sabe? Uma coisa tão como meta, sabe? Tão meta ali, tão tipo, pá, um vídeo atrás do outro, que me recuso a falar que foi sem querer. Com certeza. Mas é lógico que o boom que deu eu não esperava, e isso sim foi surpresa. Eu acho que o resultado, a gente sempre trabalha pra ter um resultado satisfatório e que a expectativa a gente cria, né? Tá aí o ser humano que... Por isso que a gente fica triste. Porque a gente cria expectativa, na verdade. Se a gente não criar expectativa, tá todo mundo bem. Exatamente. Mas, o resultado, a gente espera pelo melhor. E aí, quando ele surpreende, é melhor ainda. Porque a gente fala, pô, então... Eu não tava tão louca, né? Eu não tava tão maluca apostando nisso aqui. E é muito legal ver isso acontecendo. E o trabalho, como você falou... Tem que continuar, porque do mesmo jeito que a Cecília fez lá atrás um assunto que tava mais pertinente da forma que ela expressou e virou, e hoje ela se expõe muito mais, sabe? Tipo assim, fazer uma tirinha da Anitta tatuando, pelo amor de Deus, e viralizar, e você entender a construção também da sua arte, fazer virar, entender que talvez daqui a pouco... você vai ter que mudar de novo, vai ter que vir outra coisa, porque é o entretenimento ele muda muito rápido, né? E é uma coisa de maturidade que precisa ter, escolher e definir qual a tendência que vale a pena embarcar. Acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Que eu ia comentar que, tipo, que sempre antes de eu publicar as coisas na rede, eu sempre faço os quadrinhos muito pra mim, sabe? Depois de hoje, que eu acho que vem de um lugar muito
subjetivo meu, sei lá. Porque, tipo, as tirinhas quando eu faço, eu penso que é sempre assim, meu processo criativo. Eu tô fazendo, sei lá, lavando a louça, aí eu dou uma risada porque eu pensei numa piada. Eu pensei, pô, cara, eu queria muito ver isso numa tirinha. Aí eu faço. Mas tanto que é por isso que, pô, se pegar no meu perfil, você vai ver, sei lá, uma tirinha com, pô, 40 mil curtidas ao lado de uma com 5, entendeu? Porque eu faço as coisas, né, que eu acho que eu gostaria de ver. E, pô, por acaso as pessoas acabam se identificando, gostando, compartilhando, e por acaso às vezes as pessoas não curtem tanto, assim, sabe? Meu processo é mais caótico nesse sentido. Sim. Acaba sendo um diário visual, sabe? Total. Mas claro que no meio desse caos eu acabei enxergando no padrão, sim. Vendo uma tendência, tipo, sei lá, fazer piada com esse plot twist funciona mais, ou com esse não funciona tanto, as pessoas não entendem tanto. Você consegue enxergar padrões nesse sentido. Mas acaba sempre sendo uma caixinha de surpresa, assim, sabe? Principalmente no Instagram, que lá Zuzu ferrando a gente. Isso é fato. Mas isso é muito legal, Cecília, porque, de novo, assim, eu acho que vocês duas têm... vocês se promovem e trabalham diferente nas redes sociais. E isso é muito, muito legal, porque a Rafa, ela tá no entretenimento mainstream, né? Vamos dizer assim, um entretenimento que você bate, você acaba conseguindo, às vezes, alcançar mais pessoas. E não que o seu não alcance, mas é porque são nichos, eu enxergo assim, complementares e diferentes, sabe? E é muito legal porque não precisa ser o mesmo processo, né? E é engraçado porque eu tenho dentro de mim um pouco dos dois processos, assim. Quando eu tava gravando os vídeos da designer lá conversando com TDAH, com as minhas outras personalidades, vamos aqui expor um pouquinho eu amo aquele vídeo. Rafa, eu preciso voltar a gravar essas coisas, mas estou exausta. Mas eu acho que funciona muito igual o da Cecília, que eu tô tomando banho, aí eu faço uma piada, aí eu dou uma risadinha. Aí eu penso assim, gente, como é que seria duas personalidades minhas ou situações conversando sobre isso? E aí eu acabo fazendo, mas eu não quero fazer também meio que numa larga escala, porque eu não trabalho exclusivamente mais, né, com criação de conteúdo, assim. Criação de conteúdo, e eu acho que você falou uma palavra maravilhosa, Rafa, pra mim, né, tá, gente, assim, pra mim, pra Thalita, pra eu experimentar, pra eu brincar, pra eu postar, eu quero desenhar em cima de uma foto, eu quero fazer uma tirinha, eu quero gravar meus vídeos, então eu tô ali criando um tanto de coisa e fazendo de um laboratório criativo mesmo, sem focar muito no... Eu não tenho um planejamento tipo o seu, saca, Rafa, assim, mas isso é porque agora agora é meu trabalho integralmente, né? Então agora eu tenho que ter. Mas eu acho que serve exatamente pra isso, pra gente testar mesmo. Né? É que eu também penso que, pô, cara, eu já escolhi... Lembra que eu comentei no início que eu tava indo entre design e direito? Sim. Pô, eu já escolhi design, entendeu? Eu já escolhi pensando, pô... eu quero trabalhar com o que eu amo, quero trabalhar com ilustração. E eu ainda vou ser infeliz nisso? Não. Eu tenho obrigação de ser feliz com a ilustração. Nossa, que é isso. Perfeita. Você falou uma coisa, Cecília, você falou uma coisa agora que eu penso isso acho que todos os dias da minha vida. Tipo, quando eu começo a me estressar muito, eu sempre penso nisso. Nasci pra ser feliz, vou tentar facilitar isso aqui, vou tentar mudar isso aqui. É isso. É isso, cara. Se fosse pra ser infeliz e ganhando muito dinheiro, eu tinha escolhido ser advogada, entendeu? Total. É isso, cara. Nossa, é isso. Eu não tenho nem mais... Tá, então, pra finalizar, depois desse comentário perfeito, vocês podem dar algumas dicas pra quem quer começar a produzir conteúdo, especificamente nas redes sociais? Seja o que a Rafa comentou de música no TikTok, ou pra quem tem medo de postar suas ideias e pode traduzir elas do jeito que a Cecília tenta traduzir e compartilhar com as pessoas. Enfim, vocês têm algumas dicas aí pra dar pra quem tá querendo produzir? Bom, eu tenho uma aula de mais de 1 hora no meu curso que eu falo só sobre isso. Olha o jabá! Eu levantei, ela cortou, você nem viu essa publicidade chegando. Mas é verdade, é mesmo. Não, mas assim, se fosse pra eu falar uma coisa... Deixa eu pensar, vai falando aí, Cecília, enquanto eu penso. Tá vendo? É publicidade. Funciona. É porque... Você escolher uma? É que assim, sempre me perguntam isso, né? Quando eu vou fazer uma entrevista e tal. E, cara, não tem exatamente uma receita, mas tem algumas dicas, né? Que eu acho que dá pra compartilhar. Tipo,
No meu caso, que é nichado para tirinha, cara, usar fontes que sejam muito fáceis de ler, Boa. texto muito grande, cores muito vibrantes. Porque é aquilo, né? Você tá competindo com um monte de conteúdo ao mesmo tempo. E você tem que fazer um conteúdo que seja de consumo muito rápido, ainda mais porque você tá competindo com vídeo, né? Então, sabe, não fazer textos muito longos para diálogo de jeito nenhum. E, cara, e tirinha tem a vantagem, né, por ser imagem, que muito texto se consegue traduzir em imagem, né, numa narrativa visual. Então, investir em estudo de, sei lá, de silhueta de personagem, de storytelling e tudo mais, eu acho que facilita muito o entendimento, agiliza muito o entendimento e, consequentemente, a graça da piada ou da crítica que você vai fazer. E os compartilhamentos, né, vão ser uma consequência disso. Eu não vou falar mais nada, não. Eu só tô anotando aqui, gente. Eu só estou anotando. Lembrei de um conselho que eu vi numa caixinha de pergunta esses tempos atrás, e ele me animou muito, assim, pra época que eu tava passando, que era de produzir conteúdo loucamente e, tipo, não saber o que eu tava fazendo, não tá viralizando ainda, não ter chegado onde eu queria. Eu tava acompanhando uma blogueira de moda, assim, tipo, da parte fashion TikTok, né? Que ela faz os Get Ready With Me, e eu acompanhei ela muito desde o crescimento dela, desde quando ela tinha 10 mil seguidores até ir pra 1 milhão e tanto. E assim, eu já até tinha enjoado já desse tipo de conteúdo, porque ela fez e aí viralizou tanto que todo mundo fez. Eu até já tinha enjoado, só que eu continuava acompanhando ela, porque eu fiquei muito assim, gente, como que essa menina cresceu tão rápido? O que aconteceu, sabe? E aí, de vez em quando, ela falava alguma coisa nos stories dela, no Instagram. E teve uma vez que ela respondeu isso. Uma vez não, ela sempre respondia a mesma coisa. Ela falava assim, não, mas desde quando eu tinha pouco seguidor, eu fazia um conteúdo com constância, como se eu tivesse muito seguidor. Eu fazia com qualidade. Eu não mudava muito, eu fazia sempre com constância. Eu sabia que alguma hora eu ia ser reconhecida, porque o meu conteúdo era bom, eu acreditava nele. Meu conteúdo era bom. Então eu acreditava que eu ia fazer, que se eu fizesse bastante, isso ia ter um reconhecimento. E aí foi um tapinha na cara, porque eu não era tão disciplinada para produzir conteúdo, mas assim, tudo bem não ser disciplinada para produzir conteúdo se a sua meta não é viver disso, sabe? Mas a minha meta era crescer nas redes sociais e eu tava assim, cara, eu não sou tão disciplinada, eu não faço com constância. E aí, a partir do momento que eu realmente comecei a fazer com muita constância, isso mudou muito. Isso mudou muito. Tentar de alguma forma... Não fazer aquilo, eu vou fazer aqui uma vez a cada 3 meses. E se eu viralizar uma vez a cada 3 meses, que bom! Foi por acaso. Exato. Tá bom. Corretíssimo, cara. Corretíssimo. Meninas, eu não tenho como agradecer esse papo. Foi delicioso, foi divertidíssimo. Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem em gravar podcast aqui com artistas tão maravilhosos do mercado é a gente justamente conseguir trocar essas ideias e aprender tanto quanto vocês têm a oferecer no dia a dia, no cotidiano, enfim. A gente sabe que não é fácil trabalhar com artes, não é fácil trabalhar com redes sociais, não é fácil. Parafraseando Rafa, trabalhar com Zuzuzinho também não é fácil, o que deixa a coisa mais complicada ainda. Mas eu queria agradecer muito o tempinho de vocês duas aqui, foi incrível e de verdade, vocês voltem assim, quando vocês quiserem. Aproveitando, eu quero pedir pra vocês o Unhide Indica. Se vocês assistiram alguma coisa, série, filme, se vocês jogaram alguma coisa, se você viu algum perfil que te inspirou, que você pode indicar pro pessoal. Então, Rafa, alguma coisinha pra você indicar? E mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, tá aqui com a gente, viu? Obrigada. Deixa eu pensar no Unhide Indica. Qualquer coisa que seu coração fez assim, isso é legal. Eu amo... Nossa, eu amo a série... como que ela chama, gente? Moms? Não. Moms? Nossa, faz 1 mês que eu não assisto muitas séries, né? Então eu tô muito por fora. Ozark, lembrei. Assisti semana passada, maratonei Ozark. Vale a pena melhor tirar... série do mundo. Vale a pena, dá pra maratonar, tirar insights, ficar loucão ou simplesmente esquecer do mundo por algumas horas e tentar se divertir, porque a gente pode fazer isso também? Cara, eu acho que eu gosto tanto de Ozark, porque é um outro mundo que eu nunca vou nem pisar. Sabe, você tem noção? Assim, eu saí do Ozark seguindo um monte de página de contador. Falei assim, nossa, será que eu posso fazer um curso de contador? Parece tão legal, tipo, uma coisa totalmente oposta do meu mundo. Nada a ver com criativo, nada a ver. E aí você fala, nossa, lavagem de dinheiro, que da hora. Ou seja, um Unhide Indica da Rafa, turma, lavem seu dinheiro.
Né? É isso, né, Rafa, que eu entendi? Não, pelo amor de Deus. É Netflix? É Netflix, né? Usar que é Netflix. Netflix. Aí, maravilhosa. Rafa, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo. E mais uma vez, você sabe, né? Volte sempre, as portas estão sempre abertas pra você aqui. A gente, agora tô em São Paulo. Vamos o quê? Tomar um café. Vamos. Muito obrigada, sua maravilhosa. Obrigada a vocês. Cecília, sua linda, por favor, o seu Unhide indica. O que você viu esses dias que você pode estar indicando pro pessoal? E também muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada aí por ter topado bater esse papo com a gente. E as portas estão definitivamente escancaradas pra você aqui, viu? Yay! Ai, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite aí, achei bem legal. E, cara, tá, eu vou... Primeiramente, eu acho que eu vou indicar aí o Silva Zoon, não sei se vocês conhecem, mas, pô, eu acho que ele dá uma aula aí de narrativa visual pra quadrinhos, tirinhas, as tirinhas são muito engraçadas. Então, ele é uma página do Instagram, aliás. Como que chama a página? Pra gente deixar aqui. Silva Zoon. Eu acho que agora ele não tá postando tanta tirinha como antigamente, que tá em outros jobs aí, né? Tá. Deixa eu ver, agora de série, essas coisas. Cara, eu sou uma pessoa que fica vendo a mesma série, assim, muitas vezes. Entendo. Então, eu acho que eu vou indicar Breaking Bad, que eu tô assistindo pela terceira vez. Cara, eu falei ontem de Breaking Bad com a minha namorada. Porque a gente tava falando sobre diálogos e construção de personagem. E ela não tinha assistido Breaking Bad ainda. Nossa! E aí eu sentei ela ano passado, aproveitando de pandemia, que a gente tava mais fechado ainda. E aí eu falei, você precisa assistir. Ela falou, gente, eu amei odiar o Walter White. Uhum. Não é esse o sentimento? Sim. E a continuação do enredo, a continuação mais ou menos, né? A parte do Better Call Saul também é muito foda. Better Call Saul, sim, velho, sim. Breaking Bad é uma série... Gente, Breaking Bad... Cara, Breaking Bad, é isso. Eu não vou nem falar. Quem não assistiu em plano 2022, pelo amor de Deus, mas... Breaking Bad, Cecília, é isso? É isso. E Silva Zoon. E Silva Zoon. É isso. Pessoas, muito, muito obrigada por acompanhar mais um Unhidecast com a gente. Lembrando que se você gostou desse bate-papo, manda pra sua galera que também curte esse assunto. A gente tem diversos novos episódios já publicados, episódios novos a cada 2 semanas. Então segue a gente pra ficar sabendo absolutamente de todas as novidades, combinado? O Unhidecast está disponível nas principais plataformas de podcast, no nosso canal no YouTube e também na nossa plataforma maravilhosa Unhide School. Vejo vocês em 2 semanas, um beijo no coração e tchau, tchau.